Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos estudar hoje as figuras de linguagem. Para que a gente possa, na verdade, entender o objeto do nosso estudo dessa aula, nós precisamos entender o que é a conotação e o que é a denotação, que são, na verdade, os sentidos da linguagem, certo? Nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que é a denotação? Denotação, na verdade, é o sentido real. E a conotação é o sentido figurado. Então, para que a gente possa nunca mais esquecer, nós vamos lembrar que denotação começa com D de dicionário. Então, denotação é o sentido literal, ou seja, o que realmente a palavra significa, o sentido do dicionário. E nós temos o sentido, então, conotativo, que é o sentido figurado. Então, a conotação é uma ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido real, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres e etc. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, ó, um cartezinho para vocês entenderem na prática, na verdade, para vocês entenderem o que é a denotação e o que é a conotação. Então, vejam aqui, coração, né? No sentido denotativo, ele significa literalmente o órgão, e nós temos aqui a subjetividade da conotação. E para que a gente possa estudar figuras de linguagem, é necessário que a gente entenda qual o sentido conotativo das palavras, já que é o sentido figurado. Então, nós vamos ver hoje algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas vão dividir-se em figuras de sintaxe, figuras do pensamento e figuras de palavras. Nessa aula, nós vamos estar vendo algumas figuras de palavras, tá certo? Então, gente, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as figuras de pensamento. A primeira figura de linguagem conceituada como figura de pensamento que nós vamos ver hoje é a hipérbole. Então, o que é a hipérbole? A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Relembrando que as figuras de linguagem, elas vão ampliar o sentido do texto para o leitor. Figura de linguagem, ela fala de sentido conotativo, tá certo? Então, quase morri de estudar. Nós temos aqui um exemplo de hipérbole. E na tirinha, nós temos assim, tô ficando atoladinha, Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, quando ele utiliza aqui o termo está morrendo de inveja, a gente percebe a utilização de uma figura de linguagem que é a hipérbole, como figura de pensamento. Outra figura de pensamento bastante utilizada, principalmente nos discursos orais, é o eufemismo. O eufemismo ele é utilizado para suavizar o discurso. Então, nós temos aqui um exemplo. Entregou a alma a Deus. Então, acima, a frase informa a morte de alguém, certo? E na charge aqui, a gente tem outro exemplo de eufemismo, quando ela diz aqui, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, note que o discurso, né, utilizado aqui suaviza, né? Suaviza o discurso, suaviza o uso das palavras, tá certo? Então, esse é o eufemismo. Temos também a ironia. A ironia é um recurso também muito utilizado na oralidade, nos discursos orais, né? E é a representação do contrário daquilo que se afirma. Como, por exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Ou então, nós temos aqui o exemplo da charge que diz:
Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então, perceba que o uso da ironia no discurso é a representação de um discurso contrário daquilo que se quer dizer. A personificação. A personificação é muito utilizada nas fábulas, tá certo? Então, personificação também é conhecida como prosopopeia e é quando se atribui qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados. Nós temos aqui um exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada, quer dizer, é um ser inanimado que no discurso recebe características humanas, né? Do olhar e da fala, tá bom? Nós temos aqui também um exemplo na tirinha de quando ele diz assim, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Então, Zé Lelé fala ao Chico Bento que é o espelho que está olhando para ele, utilizando aqui uma personificação, dando características humanas a seres que não têm vida ou seres inanimados. Outra figura de pensamento é a antítese. Como o próprio nome propõe, né, é o uso de termos que têm sentidos opostos. Então, exemplo, toda guerra finaliza onde deveria ter começado, a paz. Então, perceba que existem termos aqui que têm sentidos opostos nessa frase, quando ele utiliza guerra e paz, tá? O paradoxo, então, representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Então, a gente não pode confundir a antítese com o paradoxo, tá? A antítese são termos com sentidos opostos. E o paradoxo representa o uso de ideias, né, que têm sentidos opostos. Então, exemplo, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, a gente percebe aqui um paradoxo no pensamento, na ideia, nessa tirinha, né? Quando ele fala de que a certeza é relativa e quando é questionado sobre essa certeza, ele diz que tem a certeza absoluta, utilizando o termo relativo e absoluto como um paradoxo. Finalizando, então, figuras de linguagem, elas distanciam-se do sentido denotativo da palavra, trazendo um sentido figurado ou conotativo, ampliando o sentido do discurso. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.